O primeiro pilar é os segmentos. E aí é o seguinte, a primeira pergunta que você tem que se fazer nesse momento, para a gente ajustar o teu negócio e colocar ele na rota para faturar até R$ 10.000 por mês até dezembro, inclusive eu acredito que você vai, se você com as técnicas certas, com o direcionamento certo, você pode até triplicar essa meta, tá? É você se fazer a seguinte pergunta, vocês duas, olha, quais são os top 3 segmentos dentro do licenciamento ambiental que a gente poderia iniciar nosso trabalho a partir de agora? Então, eu recomendo que seja de 1 a 3. Laio, precisa ser 3? Não. Não pode ser mais que 3, mas, por exemplo, vocês podem focar em um segmento e aí fazer o trabalho. Vocês podem focar em 2 segmentos, você pode focar até 3 segmentos. Passou de 3, começa a perder um pouco o foco. Tá? Sim, Então vamos lá, sem de dúvida. 1 a 3, quais são os 3? E aí você me pergunta, lá, mas como é que eu escolho quais segmentos? Existem mais ou menos 5 critérios para você escolher segmentos promissores para a sua consultoria ambiental. Segmentos que vão te fazer alavancar mesmo a empresa de vocês, fazer a empresa de vocês crescerem, atingir faturamento de 10, 15, 20, 30 mil por mês, tá? De faturamento. Eu não vou falar todos eles, que vai ficar. Então, eu vou acabar falando por horas e horas Sim, aqui. sim. Dentro da mentoria, eu não sei se você, eu acho que você me segue, você deve saber que eu tenho um programa de mentoria para Sim, consultores sim. ambientais. Eu tenho uma aula lá de quase 2 horas, onde eu ensino só como você escolhe esses segmentos detalhadamente ali. Eu e você ali É, escolhendo. não, Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. A escolha dos segmentos é uma das escolhas mais importantes estrategicamente de um negócio de consultoria ambiental. É ele que vai definir se você vai ter é ele que vai definir qual é o ticket médio do trabalho de vocês, que é fundamental para definir faturamento. É ele que vai definir todo o processo de prospecção, como é que vai funcionar. Você não prospecta uma empresa de construção civil do mesmo jeito que você prospecta uma mineradora, do mesmo jeito que você prospecta uma indústria. Então, tem que ser algo personalizado para cada segmento, ok? Então, por que as consultorias não têm resultado com prospecção? Porque esquecem que prospectar é algo que tem que ser personalizado. A maioria das empresas fazem da forma errada. E é por isso que as consultorias ambientais que fazem da forma correta se destacam rápido na consultoria. É uma oportunidade, tá? É oportunidade para quem quer aprender a fazer a coisa do jeito correto. Prospecção só dá certo se você fizer estratégias onde a pessoa que vai receber aquela abordagem entenda e olha assim, cara, essa abordagem foi feita para mim, foi feita para a minha empresa. Isso vai gerar o interesse dela avançar com vocês. Quando a empresa diz, olha, eu vou colocar você aqui no cadastro de fornecedores, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que viu vocês igual ver todas as outras consultorias da cidade e que você fez a mesma coisa que todo mundo já faz, então para você é mais uma pessoa que está tentando vender alguma coisa. Então, quando você personaliza, você se diferencia. Quando você se diferencia, você recebe respostas diferentes também. Ok? Então, vamos lá. Existem pelo menos 5 critérios. Eu vou falar alguns só para você ter uma ideia, tá? Um dos critérios de recorrência, nível de consciência do segmento, quanto à necessidade de serviço de consultoria. Existem segmentos que você tem que ficar convencendo a pessoa de que seu trabalho é importante, de que precisa. E existem segmentos que isso não é necessário. Pergunta: por que eu vou estar focando em segmentos onde as pessoas não entendem a importância de um serviço de consultoria, não sabem que precisam, enquanto tem um monte de outros segmentos
que têm essa consciência. Então, primeira pergunta. Então, eu não vou focar em empreendimentos que não têm consciência do meu trabalho, que não sabem nem o que é um serviço de licenciamento. Não faz sentido, porque existem muitas empresas que têm um nível de consciência maior. Então, eu vou filtrar os segmentos que já têm um certo nível de consciência, tá? Segundo critério, orçamento. Se você quer faturar 10 mil por mês, você acha que é mais plausível? Qual das duas realidades? Você fechar 10 contratos de 1.000 por mês ou você fechar 2 contratos de 5.000 por mês? 5.000. Então, se você quer fechar 2 de 5.000, você precisa focar em segmentos que tenham orçamento, poder de compra, que possa te pagar um contrato de 5.000. E a boa notícia é que existem muitas empresas, mesmo de pequeno e médio porte, que têm esse potencial. Se a gente for falar de fábricas e indústrias, cara, ticket médio de 8 a 10 mil reais, tranquilamente. Mineração, de 8 a 10 mil reais, tranquilamente. Então, ao invés de você ficar gastando energia da empresa de vocês, focando em contratos de 1.000, 1.600, tal. Não estou dizendo que é ruim. Se aparecer, se vier, vai implementar no fluxo de caixa, vai complementar o faturamento do mês de vocês. Pode ter um potencial de recorrência depois. Tudo isso é estratégia. Mas a energia de vocês tem que estar focada para ticket médio de 5, 8 e 10. O que eu ensino na mentoria é você focar pelo menos nesse intervalo. E à medida que você vai avançando, a gente exclui os de 5 e fica só com de 8 e de 10. 8, 10, 8, 10, 9, 12, 8, 10, nessa margem. Por quê? Você não vai precisar fechar um monte de contrato para você ter um bom faturamento. Você fechar 2 contratos de 10 mil no mês, que é totalmente possível, você já faturou 20 mil. Você não vai ficar enlouquecendo atrás de cliente toda hora. E são clientes bons, clientes que têm um orçamento para pagar, clientes que vão ter condições que não vão ficar com inadimplência, clientes que não vão ficar pedindo desconto, porque você vai fazer a estratégia correta. Tudo isso existem formas de você resolver, de você se diferenciar, ok? E a gente vende serviço técnico, serviço de consultoria. Já tem um valor percebido alto. A gente só precisa colocar isso para fora e mostrar para os clientes isso, tá? Então, são 2 critérios. Esses são um dos critérios que você implementa para escolher segmentos, tá? E aí existem outros segmentos, outros critérios para você fazer isso. Esses são os principais. Outro critério importante, nível de informações ambientais sobre aquele segmento. Para você fazer uma boa prospecção de clientes, você precisa fazer uma prospecção personalizada para aquelas empresas. Então, você tem uns segmentos, por exemplo, indústria. Aí você vai, por exemplo, vou prospectar indústrias. Eu vou começar a prospectar aquela indústria. O que eu posso falar na minha prospecção que aquela pessoa daquela indústria vai dizer, pô, esse negócio foi para mim. Foi personalizado para mim. Então, você precisa coletar algumas informações sobre aquela indústria sem ter contato com eles nesse momento, porque você ainda vai prospectar, ainda é o primeiro contato. Então, você precisa escolher segmentos que tenham essa transparência de informações que você pode consultar. Um exemplo, indústrias, por exemplo, elas são passíveis de CTF. Dentro do portal do IBAMA, você consegue, pelo número do CNPJ, saber como é que está a situação do CTF daquela empresa. Isso. Por isso que a escolha do segmento é importante, porque você vai começar a selecionar quem merece trabalhar com vocês. A parada tem que ser assim, tá? Nós, empreendedores da consultoria, nós precisamos selecionar nossos clientes muito bem, se a gente quiser ter um negócio realmente lucrativo e que vá durar por muito tempo no mercado, tá? Então, os segmentos é extremamente fundamental, tá? E aí você escolhe 3, os top 3 segmentos, você fala, olha, esses são os 3. E dentro da mentoria, a gente faz isso junto. Por exemplo, eu tenho os meus segmentos, eu tenho empresa de consultoria. Inclusive, boa parte das aulas que tem lá na mentoria são aulas eu fazendo o trabalho ao vivo para vocês. A gente tem uma aula lá a gente tem uma parte lá de apresentação de proposta que eu gravei, eu apresentando uma proposta para uma empresa, totalmente assim, dos meus trabalhos, uma proposta que foi aprovada, eu gravei, antes de saber que ela ia ser aprovada, obviamente, né? E aí coloquei lá para vocês verem eu fazendo na prática. Então, vocês vão ter a aula, vão ter o meu exemplo prático fazendo a apresentação de proposta, que deu certo. Então, aí vocês vão